Flamengo faz um bom jogo por boa parte do tempo, né? Pelo menos 2/3 da partida, mas acaba não conseguindo vencer o Corinthians e essa não vitória deixa o time perdendo uma oportunidade de dormir ao menos a 6 pontos do Botafogo. O jogo deu o que falar na internet, etc. E a gente vai aqui analisar taticamente o que aconteceu de bom na partida e o que aconteceu de ruim. E para fazer essas análises, eu uso meus conhecimentos obtidos ao longo da minha formação como analista de desempenho. Se você tiver interesse de ser também um analista de desempenho, você pode começar a sua jornada através do curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Ele está em promoção exclusivo para os inscritos aqui do canal, saindo por R$ 15 por mês. Então aproveita, clica no link na descrição do vídeo e no comentário fixado e aproveita essa promoção. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Flamengo que repetiu a escalação, né, pela primeira vez, mas vamos lá, uma estrutura, uma base, um estilo também que o próprio Sampaoli deixou e trazendo alguns legados que ele tem no trabalho, só que o trabalho dele foi tão ruim, depois do soco especialmente, depois que ele passou a tomar as decisões de forma atabalhoada, desconstruir coisas que tinham acabado de dar certo, que ele mesmo não aproveitou o legado que deixou, que é o Gerson mais avançado, né? O Gerson mais avançado, caindo muito pela esquerda, se aproximando do Bruno Henrique, e essa conexão traz muita força, muita capacidade de domínio, de arrasto para o Flamengo e assim acaba com as noites de sono dos treinadores adversários. Mário Jorge soube aproveitar isso bem, o Gerson fez uma partida soberba, o Flamengo caiu muito com a saída dele, muito também por conta das escolhas do Mário Jorge, que a gente vai falar um pouco a seguir. O Corinthians foi num 4-2-3-1, com dinâmicas diferentes entre os lados, né? Se pelo lado direito, até respeitando esse lado esquerdo do Flamengo, o Corinthians utilizou um zagueiro pela lateral, né, o Bruno Mendes, que já não vai ser um cara que vai entregar ultrapassagens e, ao mesmo tempo, trouxe um meia por dentro. Ele fica desarticulado ofensivamente, porque o meia puxa para dentro e depende de ultrapassagem para ter desmarque. Sem ter a ultrapassagem do Bruno Mendes, o Rojas puxava para dentro e ficava encastelado aqui dentro de uma boa marcação do Flamengo. Vamos traçar linhas aqui e falar mais tecnicamente sobre o que aconteceu e o que foi mudando ao longo do jogo. O Flamengo começa saindo com uma saída de 3 e o Corinthians marca essa saída de 3 de uma forma zonal, né? Os dois homens mais avançados, o Renato Augusto e o Yuri Alberto, tinham uma função de fazer fisicamente mesmo o combate e inferioridade numérica a esses 3 homens do Flamengo, enquanto os laterais ficavam ali, os pontas ficavam marcando atrás dos laterais do Flamengo para bloquear progressão e tentar ter um time mais compacto. O Corinthians utilizava o Moscardo para saltar a pressão em eventuais momentos em cima do Pulgar, mas em via de regra era um time que fazia essa marcação mais zonal. O Flamengo conseguia sair dessa marcação de forma tranquila, trocar passes desde o começo do jogo, e aí o Ayrton Lucas vai errar um passe, incrível o que acontece com o Ayrton Lucas. 2 dessas progressões no início do jogo o Flamengo teve, para ter bolas limpas aí em último terço, o Ayrton Lucas errou passe. Incrível como ele parece estar totalmente sem confiança, parece às vezes nem estar ali, né? A queda de rendimento dele é abissal, ele parece não ir mais para 1 contra 1, não competir nas divididas, não trabalhar tão bem sem bola. O Ayrton Lucas tem uma queda que precisava ser acompanhada por um setor, talvez, de psicologia esportiva, coisa que o Flamengo não tem, né? Vamos ver se o Tite traz na comissão dele ou se ele mesmo vai tentar fazer, às vezes, aí, de encantador de serpente. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal para a gente tentar aumentar aqui a progressão do vídeo aqui para mais gente ter acesso. A marcação do Flamengo funcionava de forma alta com o Ribeiro e o Bruno Henrique ficando à frente, tentando fechar a linha de passe para os laterais do Corinthians que ficavam espetados. Isso acontecia de forma tranquila no início do jogo, até porque todo mundo estava com tanque cheio, né, especialmente o BH, e o Flamengo consegue, né, recuperar essa bola alta, essa bola em cima, o Gerson recebe um passe para poder dar uma assistência para o Pedro. Mas o Pedro, gente, ele precisa também
O Flamengo vive uma situação muito difícil com seus dois centroavantes ou atacantes, né? Gabriel e Pedro, que têm um potencial absurdo, que tiveram já momentos incríveis com a camisa do Flamengo e são ídolos da torcida. Esses caras parecem completamente, além de sem confiança, eles aparentam não entregar mais a mesma disponibilidade física. E o Pedro se movimenta tão pouco sem a bola. Com a bola a gente sabe que ele é craque, mas ele se movimenta tão pouco sem a bola que ele não dá opção para o time. Aqui o Gerson recebe uma bola, o que ele tem que fazer, gente? Todos os centroavantes do mundo têm que fazer isso. Ele tem que fazer o movimento que a gente chama de gato, fingir que vai atacar a primeira trave e atacar a segunda trave. Se mover, mas ele espera todas as bolas no pé. Sabe qual é o efeito de um atacante que espera todas as bolas no pé? É não abrir espaço na área para entrar o elemento surpresa e também dar uma outra opção de fazer o gol. E aí o Pedro fica ali parado, o Gerson dá o passe óbvio, né, que é justamente tentando aproveitar a última linha, o espaço na última linha, mas o Pedro está distante, e assim, meio blasé, e tá tudo bem, e assim a vida segue. O Flamengo precisa fazer alguma coisa, gente. Nenhum dos dois está valendo a pena escalar. Tá? E o Flamengo acaba pagando o preço, e vocês vão entender um pouco mais além disso aí. Continuava, né, tentando construir seu domínio com bola e incrível o impacto que o gramado da Arena Corinthians traz para o jogo do Flamengo. Né? O Flamengo nos últimos 5 anos fez bons jogos ali, muito por conta do gramado, o time que passa a jogar de primeira muitas vezes, e graças a isso também. Aí o segundo tempo, o Corinthians faz uma mudança, troca o Renato Augusto pelo Juliano, muito por conta daquela disponibilidade do sem bola que ele precisa fazer para tentar quebrar um pouco a saída de bola do Flamengo, que era muito fluida. A bola chega no Gerson, ele dá um passe genial para o Bruno Henrique. De novo, o Pedro não ataca a última linha, pelo menos não com velocidade, para tentar dar uma opção por dentro ou de passe para trás para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique finaliza de direita e acaba não fazendo o gol. Aqui o time tentando construir, né, numa segunda fase, aqui depois de um corte do adversário, e o Ayrton Lucas erra um passe, mais um, ele errou muitos passes assim decisivos durante o jogo, e esse passe vai gerar a primeira chance do Corinthians no jogo, né, que foi justamente naquele setor da bola perdida, e o Yuri Alberto, em péssima fase também, fura a bola. Corinthians sai jogando, e aqui é um exemplo da disponibilidade que o Flamengo tinha na parte tática e física do lado direito do campo. Wesley, Everton Ribeiro, que se desloca pouco do bloco, então está sempre presente, e Pulgar ajudavam muito na marcação, entregavam um combate muito forte. O Thiago Maia também cobre muito campo sem bola e faz essa interceptação, que vai no Pedro. O Pedro faz o que ele faz muito bem, bola no pé, parede. O Everton Ribeiro muito bem no jogo também, entrega para o Gerson. O Bruno Henrique vai puxar a referência do Fagner e vai empurrar o Fagner para trás para dar espaço para o Gerson fazer uma finalização lindíssima, né? Uma das finalizações mais lindas do campeonato, no ângulo do Cássio. E aí o Mário Jorge faz as substituições. Gente, o Gerson se lesionou, era o melhor em campo e sai. Isso por si só já traz um prejuízo técnico para o time. Mas, vamos lá, os times que estão, desde que os campeonatos passaram a aceitar 5 substituições, os times utilizam isso, especialmente os que estão vencendo, para aumentar a marcação alta, para evitar sofrer pressão. Além de aumentar a marcação alta, aumentar a capacidade, especialmente dos pontas, de defender as próprias costas. E aí, ele perde Gerson, que era um meia, que subia a pressão junto com o Pedro, e tira o Pedro. E coloca no lugar Gabigol e Arrascaeta. Ora, essa é a troca óbvia. Gente, não é a troca óbvia. Por quê? Porque você está ganhando o jogo e você abre mais o time. Abre mais por quê? Porque o Arrascaeta não entrega a mesma disponibilidade física e tática defensiva que o Gerson entrega. O Gerson fazia uma cobertura ali ao Bruno Henrique, que tê-lo pelo lado esquerdo, tendo que defender na segunda linha, já é uma coisa que não é recomendada. Eu falo muito sobre isso. O Bruno Henrique ataca muito a área, ele é muito agudo, ele é o cara mais agudo do time. Você obrigar ele a defender numa segunda linha é você saber que vai entregar espaço para o adversário. Gerson executava bem essa cobertura, o Arrascaeta entra, passa a não executar essa cobertura, o Bruno Henrique cansa,
passa a não defender essas costas e não sai do time. Então, gente, se você quer entrar com a Arrascaeta e Gabriel ao mesmo tempo, você tem que tirar o Bruno Henrique também. Ou então você escolhe apenas um dos dois para entrar, e o ideal era colocar apenas o Arrascaeta, deixa o Arrascaeta numa espécie como falso 9, fortalece o meio com a saída do Pedro. Porque o Arrascaeta acabou jogando como um falso 9, vocês vão entender aí. E aí, nesse lance, já é a primeira amostra. A gente foi imediato. Entrou os dois, o Corinthians começa a pressionar pelo lado direito. Entrou o Pedro, né, no lugar do Pedro do Corinthians, no lugar do Matias Rojas. O Pedro fixou mais o Ayrton Lucas e gerou esse tipo de situação. O tempo inteiro, o Thiago Maia acabando ficando atrasado na jogada e o Corinthians conseguindo progredir ali por aquele setor e finalizar. O Corinthians, depois da entrada deles, fez a maior quantidade de finalizações dele no jogo. É porque ele aumentou ali a intensidade ofensiva também, gente. Mas, de novo, ó, é um padrão. Você passou a ter deixar de ter duas linhas de 4 defendendo para ter um 4-3-3 defendendo no meio de campo curto. E vejam como ele nem aparece. O Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Gabriel nem aparecem na imagem. Depois disso aí, defensivamente, aí o Corinthians faz o gol, tem um imponderável ali, né, de ter uma falta, bumba meu boi ali, o pênalti, mas, gente, não existe esse imponderável. Futebol é um jogo de território, é uma batalha territorial, e o Flamengo opta por perder a batalha territorial quando acha que ainda pode jogar com 3 desses 4 caras juntos. Esses caras têm que jogar juntos quando tiverem uma pré-temporada adequada, quando tiverem um esquema tático maduro e quando tiverem fisicamente disponibilidade. Qual é o trabalho sem bola que o Arrascaeta e o Gabriel entregam? Já tinha o Pedro também, que não entrega trabalho sem bola, mas até entregou mais. E aí o trabalho com bola do Gabriel, por exemplo, justifica. Então, assim, gente, o Flamengo, se quiser, são duas coisas aqui, é importante a gente falar. Se o Flamengo quiser usar o brasileiro como laboratório para 2024, aí ele tem que tentar jogar com os 3 juntos, tentar jogar com os 4 juntos, fazer esse jogo um pouco mais como entrosamento para o ano que vem, e aí tentar, né, na pré-temporada, recuperar a parte física e técnica desses caras. Mas, se o Flamengo quiser ganhar o Campeonato Brasileiro ainda, que tem chance, ele precisa fazer o que tem de melhor para vencer jogos e não para agradar torcedor ou jogador X ou Y, porque é ídolo do clube. A idolatria foi construída lá atrás, precisa separar o ídolo do atleta. Se o atleta não tem mais essa condição de ser priorizado para ter que entrar todos os jogos, mesmo quando não é indicado, não adianta. E aí depois ele abre mais ainda o time, depois do empate, coloca o Luiz Araújo, o time passa a jogar basicamente num 4-2-4, o Luiz Araújo até entra bem, e vejam como o Gabriel acaba ficando como meia, porque ele foge do bloco, é um jogador que hoje parece não querer encarar os zagueiros adversários e acaba deixando o Arrascaeta ali. Então nem a criação que o Gerson trazia, que podia entrar o Arrascaeta no lugar, entregando a mesma criação, nem isso foi aproveitado. O Arrascaeta acabou entrando no lugar do Pedro e o Gabriel no lugar do Gerson. Então, defensivamente, foi um caos, como eu mostrei para vocês, e ofensivamente, simplesmente, não se justificou, além que o jogo começou a ficar acelerando o tempo inteiro, o jogo direto, e o Corinthians teve chance de ganhar. O jogo ficou aleatório. Vejam como nesse lance aí fica todo o time ali. O Flamengo sobe com 4 caras, os 4 ficam, e aí o Flamengo vai ficar com entrelinhas completamente aberto aí, ó. Completamente aberto entre linhas, até a hora que o Maicon tentou ali finalizar e hesitou demais, implorando para que roubasse a bola. Então o Flamengo, de uma vitória tranquila, graças a uma troca que foi muito mais imaginada, é muito claro imaginar isso, de acordo com a idolatria e com as obrigações de colocar as capitanias hereditárias em campo, do que tática ou técnica. E aí, assim, o Flamengo precisa entender se ele é uma instituição que vai querer ganhar jogos com Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique, Pedro e todo mundo em campo, ou se ele é uma instituição que quer ganhar jogos. Ponto. Não interessa quem vista essa camisa. Eu vou falar um pouco de mim como torcedor. Eu, como torcedor, assim, infelizmente não vi o Zico jogar. Acho que fica óbvio aqui, olhando para trás de mim, que é o ídolo que eu tenho no esporte, né? E assim,
não vi o Zico jogar, então para mim faz pouca diferença os caras que vestem a camisa. O que importa é vencer. Como técnico, isso faz menos diferença ainda, porque o técnico, teoricamente, não é torcedor do time, ele quer fazer o melhor para o seu trabalho. Para o Mário Jorge fica muito difícil, né, tomar essas decisões, mas o Tite precisa chegar para poder colocar ordem nesse sentido. Não fazia sentido nenhum o time com 1-0 fazer as trocas que foram feitas só porque a Arrascaeta e Gabriel precisavam entrar. Era colocar o Arrascaeta no lugar do Gerson, tirar o Pedro, colocar mais um jogador de meio de campo, o Vitor Hugo, que até entrou muito mal, mas entrou também mal escalado. Vocês viram a pressão que estava no lado do Thiago Maia. Ele tira o Thiago Maia e coloca o Vitor Hugo ali. A ideia dele era ter mais a bola com o Vitor Hugo, o Mateuzinho, só que acabou também não tendo sorte e sofrendo gol em seguida. Mário Jorge fez um trabalho muito legal como interino, mas realmente ele fica limitado. Como é que ele vai brigar contra isso que nem os técnicos efetivos conseguem? Então, gente, o Flamengo precisa decidir. Quero preparar o ano que vem, então vou insistir com esses caras, vou fazer um sistema tático que seja possível, vou amadurecer esse sistema tático esse ano para ano que vem ganhar. Ou quero ganhar o brasileiro esse ano. Pô, aí se eu quero ganhar o brasileiro esse ano, eu não tô nem aí para quem é Gabriel, Arrascaeta, Pedro, quem é Gerson, quem é Bruno Henrique. Até tem caras daí que estão jogando muito bem, tipo o Gerson e Bruno Henrique, o Gerson ofensivamente bem. Então, eu quero ganhar, porque me importa vencer. Então o Flamengo precisa definir, nivelar essa expectativa para poder brigar aí pelo brasileiro. Ele pode ter que torcer pelo Fluminense hoje para vencer o Botafogo e ainda vai ter a sorte de diminuir a distância para 8 pontos. Vamos ver o que vai acontecer. É isso. Aproveita a promoção do curso Explorando o Jogo. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Hoje é meu aniversário, hein? Então, se quiser deixar um valeu demais aí como presente, eu agradeço. Valeu, abraço.